Mensagem do dia 9/6/2000. A dor faz parte da vida eterna. Sofrer por amor é ser justo para comigo, porque sofri e morri numa cruz, e nela deixei os meus traços, pois antes já sabia tudo o que ia acontecer comigo. Se a cruz não fosse a causa de meu sofrimento, dela teria me afastado e pediria para ser morto de outro jeito. Quem vier a dizer que a cruz não é de Deus, seus olhos não podem enxergar a verdade. Este ou esta pessoa deixa de ver o Cruzeiro do Sul, 4 estrelas que apontam no infinito, e verdadeiro amor de Deus, e ainda dizer que a cruz não é dele. Cada um, como eu disse, se vier carregar sua cruz por amor a mim, não pode olhar mais as coisas deste mundo. Agora o feitiço virou-se contra o feiticeiro. A injustiça que cometeram contra mim está doente nestes maus agradecidos. Então, o feitiço que o próprio feiticeiro fez para ver se acabava comigo, a resposta está chegando a esses que estão dando ouvido ao traidor. Pois esse tipo de gente não aceita dor. Desde quando nasce uma criancinha, passa pela dor primeiro, tanto a mãe como seu filho ou filha, pois consigo já traz a sua cruz. Eu, sendo filho do Altíssimo, passei também para vir a este mundo, igual a qualquer uma criancinha. Prova maior do que esta, outra não existe. Porque se existisse, eu viria a este mundo sem ter que passar por uma mulher. A mulher, para vir a este mundo, precisou de uma costela do primeiro homem e a cruz, que ela começou a carregar. Já foi dada pelos seus primeiros filhos. Um, porque morreu por mim, e outro, porque eu ouvi o meu inimigo e não a mim. A dor que Eva passou não foi nada comparada com o que minha santa mãe passou, pois sofreu muita humilhação por ter sido engravidada sem ter marido. Só depois foi que um anjo meu contou a José que o que sua noiva estava esperando foi obra do Espírito Santo, e que dela nasceria o Filho de Deus. Esta cruz que ela recebeu foi por amor. Mas quando Simeão falou que uma espada iria atravessar seu coração, passou a sofrer muito mais, e quando me viu crucificado em 2 pedaços de madeira, a dor que ela passou superou quase tudo, mas jamais falou mal da cruz. E agora, este final dos tempos, o diabo põe na cabeça da maioria das pessoas que não se deve ter uma cruz dentro de sua casa, nem na minha igreja. Esta é a apostasia que Daniel escreveu. Verdadeiro ato diabólico, porque a cruz o incomoda, não deixando invadir o coração de todo aquele que acredita na Santa Cruz. O homem ou a mulher que vier a distorcer estas minhas palavras, já não mais me pertence, e sim, seu testemunho é falso e vergonhoso. Jesus. Aqui tem uma observação no final. Foi mostrado ao Senhor Bento, no dia anterior a essa mensagem, um artigo de um monge beneditino do jornal Santuário de Aparecida, com a edição semanal, semanal 13, dia 19/5/2000, dizendo as seguintes palavras em destaque dentro do artigo: não se deve falar em Santa Cruz. A cruz não é de Deus. Não foi Deus quem fez, nem quis. Ao contrário, o Pai não deixou que a cruz, provocada pelos poderes deste mundo, fosse a última palavra. É interessante que antigamente as igrejas, a gente já de longe a gente via uma igreja
a gente já via na torre, na parte superior da igreja, em cima, na cumieira, era totalmente cheia de cruz. Entrava dentro dela, tinha um altar cheio de cruz. As pessoas, os padres, carregavam uma grande cruz no peito, né? Isso tudo afastava o inimigo. Por que que agora, nos finais do tempo, eles estão falando, como diz a mensagem aqui, agora o demônio coloca na cabeça das pessoas, sopram, ele sopra isso, né? No ouvido dos dirigentes, dos principais dentro da igreja, na parte do governo, da parte da educação, da escola. E a gente não precisa nem quase falar sobre isso. Todo mundo já está cansado de ver, através de jornais e as notícias, lá para fora e aqui no Brasil também está acontecendo. Depois que surgiu essa lei de tirar as cruzes, né, das escolas, vocês veem o que acontece lá fora. Aluno entra dentro da escola com uma arma e mata, bem dizer, quase todos os alunos lá dentro de uma sala. Por quê? O demônio fez isso primeiro, porque a cruz afasta as coisas ruins. Então o demônio pedindo primeiro para tirar essas partes, né, a religiosa, que significa a cruz que afasta o Satanás, as pessoas vão dando ouvido ao inimigo e depois ele entra fazendo tudo o que ele desejava fazer. E deseja fazer muito mais. Eu tenho até pedir por Sidney, as pessoas que são contra e que estão fazendo isso, que hoje as pessoas estão vendo, aqui bem perto de nós, um santuário que foi feito para Santa Madre Paulina. Quem vai ali, quem já foi, já viu, não tem uma cruz. E for lá fora ou dentro ou no altar, que sempre existiu uma cruz na frente do altar, em cima, né? Você notando bem, a via sacra em redor da igreja, dentro dela, ela não é mais um sinal de cruz, é em si um sinal de mais só, né? Então isso tudo, as pessoas, os católicos, eles, acho que parece que vê, mas não enxergam, né? Como diz também na Escritura. As pessoas têm olhos e não conseguem enxergar. As pessoas que estão por dentro, as pessoas que Deus chama na frente para falar a verdade, ouve a verdade, mas não consegue entender. É isso tudo que Jesus passou na Bíblia, que está lá narrado lá, para todos verem. Então, as pessoas que hoje são contra a cruz, eu já nem, como o pai dizia, eu já não digo nem os evangélicos, né, que isso aí já pularam fora da igreja e isso não pertence mais a Deus. Queira gostar quem não, porque ali na Bíblia já diz que não há dois batismos, a pessoa que foi batizada uma vez não existe outro. Então, a pessoa que pulou fora da igreja católica, que foi fundada por próprio Jesus, essa pessoa que se desligou, ali também claro na Bíblia, aqueles que se desligarem da igreja será desligado do céu. Então a pessoa não tem como combater ou dizer que isso é mentira. Mas eu digo para os próprios católicos. Então os dirigentes da igreja que eu tive lá em Fátima, que a gente entra em todas as lojas lá em Fátima, diz para as pessoas, quando vão vender o terço, tirar a cruz da ponta do terço, que ela não vale nada, que ela não presta, que isso aqui não... começa a vender para os católicos o terço sem a cruz, para ver se todos vão aceitar. Porque isso é uma tradição, isso aqui foi deixado por Nossa Senhora. A cruz é o principal de tudo. Então, as pessoas que estão ignorando, que estão tirando das escolas, estão tirando de tudo as cruzes, vá contra a natureza, que já aconteceu e muitos viram aqui em Blumenau. Acho que o Sidney, eu pedi ali para o Sidney editar, tirar aquela foto
que foi um temporal que deu aí aqui perto de nós, vá contra essa cruz ali que a própria natureza colocou, lá para todos verem. Todos que passam por ali, os ateus, os evangélicos, diz que a cruz não vale. Diz que a cruz não é de nada, a própria natureza mostra. O céu mostra, né? Sinal no céu sobre a cruz. Os próprios católicos falam que isso aí é mentira, falam que a cruz não tem valor. O próprio Deus mostrando hoje nos finais do tempo que ele falou, nos finais do tempo ia aparecer sinais no céu. Tem outro sinal muito grande ali que o Pai teve aqui no Rio Grande do Sul, num jardim, um sinal de uma cruz. Isso é para alertar as pessoas que estão aceitando esses padres, esses bispos, os próprios evangélicos, a diretoria, o que estão comandando hoje no mundo, né? E contra isso aí. A natureza está colocando aí para vocês ver, para vocês não esquecer desses sinais que são fundamental para nós que somos católicos. E as pessoas que, infelizmente, que estão, como o pai dizia, eu já não falo tanto de outras pessoas que não são da família, mas do sangue da gente, da família mesmo, falando sobre aquele que está lá e não dando valor para o nosso profeta. O profeta, sim, ele lutou pelas coisas verdadeiras. Para as pessoas, se você acha que o nosso trabalho não é de Deus, como se não fosse de Deus, como é que o inimigo, se não é de Deus, é do inimigo. Como é que um trabalho igual que o do profeta deixou, se não fosse de Deus, como é que o inimigo, que você que acha que o inimigo que está através do profeta, que ele ia pedir para dobrar o joelho, que ele ia pedir para estar o sacrário no centro, se ele está fazendo tudo ao contrário, aí vocês estão vendo lá fora, em todas as igrejas. No Evangelho está dizendo, é o que o Evangelho diz, e vocês estão ouvindo, como diz, vocês têm ouvido para ouvir a verdade e vocês não querem aceitar. Vocês dão valor para uma pessoa que está lá querendo ser mais do que Deus. Porque diz os 10 mandamentos, o principal é não matar. E como é que ele vai dar ordem para os padres? É perdoar as mães que fazem aborto. Ele na frente das câmeras tirar como é que se diz ali? A via sacra e dizer que aquilo ali foi o fracasso de Deus. Como é que uma pessoa que tem autoridade de falar o que é certo e o que é errado, uma pessoa perguntar para ele o que ele diz sobre os homossexuais? E quem sou eu? Ele dizer, quem sou eu para julgar eles? Ele tem o direito de falar o que é certo e o que é errado. Isso não está na Bíblia. Deus deixou o homem e a mulher. Não deixou ele não falou nada, não tem nada na Bíblia dizendo que lá na época de Jesus ou antes de Jesus, ele visitou ou ele abençoou, como hoje os padres estão abençoando, 2 do mesmo sexo, abençoar e criar uma criança. Quando que você viu Jesus passou pela terra e visitou uma pessoa dessa? Dois seres humanos do mesmo sexo, Deus abençoar uma pessoa dessa. E hoje a igreja está aceitando isso. Aí você diz que esse que está lá no comando, esse que está lá dirigindo, esse é dirigido pelo Espírito Santo. Vocês têm que prestar muita atenção no que está acontecendo com o mundo. O que as mensagens que vocês tiveram e têm ainda o privilégio de ler e saber das notícias que Deus está mandando para nós, alertar e se afastar das coisas ruins e dessa, infelizmente, da nossa própria Igreja Católica, que Deus pede para a gente estar afastado. Por que ele pediu para aquela família lá de Lote de se afastar daquele local que ele ia destruir tudo? E vocês temam. Deus pede, Deus falou para aquela pessoa que andou do lado dele, quando orar, entre dentro do teu quarto, fecha a porta, que ele sabia o que ia acontecer nos finais do tempo. Ele não falou, entre lá no templo e vai orar pro nosso Deus. Ele falou, entre dentro do teu quarto e feche a porta, porque lá já tinha, as pessoas já ignoraram ele, já não queriam saber da verdade, tanto que expulsaram o próprio Jesus.
do templo. Então ele foi e pregar para as pessoas inocentes, as pessoas humildes, as pessoas mais simples e doentes. Então ali que ele foi pregar o evangelho, que hoje ele escolheu um profeta para falar para todos, mas infelizmente todos, a maioria, não querem saber da verdade. Na verdade, o João Batista abordou um tema, um assunto aí muito polêmico, né? Mas para as pessoas que têm um mínimo de senso de crítica, quando o profeta ainda estava aqui entre nós falando, fazendo suas pregações, eu acho que foi sempre quase em todas as palestras que ele fez, sempre foi assim, exaltando o nome de Deus, pondo Nossa Senhora sempre acima de todas as mulheres, né, como uma nossa mãe puríssima e santíssima, sempre exaltando tudo que é mais sagrado. Aquele que lá está hoje no comando fala totalmente ao contrário. Então essas pessoas não fazem essa comparação, né? Que diz aí, quando ficam criticando que o profeta era um falso, e esse lá então é o divino. Agora que o João Batista acabou de falar aqui, que ele disse naquela reportagem, quem sou eu? É isso mesmo, ele falou corretíssimo, quem é ele? Ele não pode mesmo julgar, né? Na verdade, nem ele sabe quem ele é. Então, o papel dele ele está fazendo. Como Jesus falou em uma mensagem, as pessoas que estão lutando por tudo que é mais sagrado vão permanecer até o fim lutando. E aqueles que estão lutando contra o que é sagrado também vão permanecer até o fim lutando. Cada um está fazendo o seu papel. Então, ele está fazendo o papel dele, ele tem que fazer dessa forma, porque ele também é cobrado e vai ser muito cobrado. Então, ele está fazendo o que tem que ser feito. E nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Aquilo que nós aprendemos, que é exaltar sempre o nome de Deus, exaltar sempre a cruz, defender sempre que for possível e exaltar também sempre o nome de Maria. Esse é o nosso papel. O papel de todo católico deveria ser isso. Por Deus e Nossa Mãe Santíssima acima de tudo e de todos. Aí nós vamos caminhar de uma forma correta. A mensagem dessa semana também falou: a felicidade, quer buscar a tua felicidade, a felicidade está em Deus. Busque Deus que você vai ser feliz. Vitor. O Toca falou lindamente aqui do meu lado. O Estado laico, né, implantado por um governo corrupto, governo de esquerda, comunista. O Estado laico é o direito de todas as religiões e o direito de nenhuma, né? E foi aí que tudo começou, tirar as cruzes dentro da igreja, etc. Então aqui uma frase fantástica para o momento. O mundo é um lugar perigoso não por causa daqueles que fazem o mal. Olha só. O mundo é um lugar perigoso não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que o enxergam e não fazem nada a respeito. Então a gente está aqui para fazer exatamente o contrário, né? Para lutar contra o pecador, lutar contra o pecado. Né? E a gente não vai deixar isso passar batido. Continuar fazendo o serviço, o trabalho que o vô fazia.